a gente tem discutido bastante, né, o Brasil em relação aos outros países competidores. E nós hoje, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, você está aí, né? Os nossos custos hoje estão muito, muito próximos dos insumos, né? Farelo de soja, milho, muito, muito próximos. E talvez ainda uma diferença na questão das pessoas, dos recursos humanos, né? E essa questão sanitária, ela nos ajuda muito de uma certa forma, eu diria, deprimir um pouco os custos, né? E já tivemos dentro de Cananéia animais positivos para PIRS e que foram sacrificados, o que comprova a importância da gente ter uma estrutura dessas, né? No Suinocast de hoje, a gente tem a honra de receber ele que está fazendo 50 anos de carreira e 50 anos de suinocultura. Werner Mink, muito prazer te receber novamente aqui no Suinocast. Igualmente, uma alegria poder falar com vocês aí. Werner, estava vendo aqui nos nossos anais aqui de postagem, a gente tem mais de 11 anos de podcast e tu foi um dos nossos entrevistados quando a gente faz ainda, mas diminuiu um pouco a frequência, o Suinocast Persona, onde a gente homenageava pessoas da suinocultura, pessoas importantes, e a gente lembrou no momento do teu nome, sabendo que tu está completando 50 anos de suinocultura, mas eu queria que tu te apresentasse rapidamente nos dizendo, Werner, de onde que tu veio e como que tu caiu na suinocultura. Sim, maravilha. Na verdade, filho de pequeno agricultor aqui do interior de Estrela e o meu pai trabalhava com suínos desde então e eu tive algumas incumbências na época, com 8, 9 anos de idade, de ajudá-lo nessa atividade, dando água, né, e alimentando os animais. E depois, na sequência, saímos do meio rural e eu acabei, então, optando por medicina veterinária na Universidade Federal de Santa Maria, formado, portanto, 50 anos em 73. E aí tive uma rápida passagem pela cooperativa Languiru, hoje infelizmente extinta há pouco tempo, mas foi um trabalho de clínico por meio ano, não mais do que isso. E aí recebi um convite da ABCS, que tem sede aqui no nosso município, né, Associação Brasileira de Criadores de Suínos, e aceitei o convite desde então até esse momento dedicado à suinocultura. E eu sempre tenho dito que é um privilégio muito grande a gente poder acompanhar durante esses 50 anos, ou seja, quem te viu, quem te vê, né? O que a gente tinha na época e o que a gente tem hoje em termos de evolução e de transformação desse segmento tão importante aí para a nossa economia. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Sem dúvida, sem dúvida. E Werner, antes da gente entrar diretamente na suinocultura, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente comparar assim, o hoje versus 50 anos atrás, como que era o mundo há 50 anos atrás? É realmente muito diferente, né? Especialmente a parte da comunicação, né? Não, é incomparável as possibilidades que a gente tem hoje e com o que existia naquela época, né? E a suinocultura, na década de 70, foi que, na verdade, eu comecei, então, a trabalhar no setor. Era uma atividade de pequeno porte, digamos assim, né? Onde o produtor que tinha 50 matrizes era um produtor respeitado, né? E isso era a situação da época, e tudo manual, né? Um trabalho muito familiar. E essa transformação ela foi acontecendo, e a década de 70 ela foi muito impactante, porque no momento que eu entrei,
se trabalhava fortemente na transformação do suíno misto ou banha para o suíno tipo carne, que era a grande preocupação da época, que já vinha de anos anteriores, lá da década de 60, a entrada dos óleos vegetais, e que tiraram, então, o poder da banha, né, que era o ouro branco da época, e aí a grande transformação, porque a banha era o que valia, né, da gente transformar esse suíno. E eu peguei essa onda aí, onde os produtores desmamavam na época com 56 dias, isso foi caindo praticamente de 2 em 2 semanas, de 56 vieram para 42, depois tiraram mais uma semana, veio para 35, uma outra semana para 28 e chegamos nos 21. E nós tínhamos na época suínos de 90, 100 quilos, era o peso de abate, com conversão 3,5. É o que a gente tinha naquele momento. E na década de 70, na sequência, eu tive a oportunidade, então, com a vinda para a BCS, de fazer um curso na Holanda, onde fui buscar, então, a tecnologia da inseminação artificial em suínos, que até então não existia, só em bovinos. E, na sequência, eu fui até a Faculdade de Hannover também fazer uma especialização em reprodução com ênfase em inseminação. Mas, no retorno, nós estamos aqui numa ebulição muito grande, porque em 75 nós começamos a deslanchar a inseminação artificial, que foi então extremamente importante para acelerar essa transformação do suíno misto ou tipo banha em suíno tipo carne, foi extremamente importante. E nessa primeira central, que foi construída aqui em Estrela, praticamente junto com a central de Concórdia, nós treinamos aqui mais de 200 colegas e agrotécnicos e tal para difundir e disseminar a inseminação. E também, na década de 70, nós tivemos, em 1975, a fundação da Embrapa, né, de Concórdia, suínos e aves, que foi extremamente importante para auxiliar no programa de melhoramento genético que as associações vinham desenvolvendo, sob coordenação da Associação Brasileira. Mas nós já tínhamos a Associação Catarinense, nós tínhamos a Associação Mineira, a Paranaense e mais tarde a do Rio Grande do Sul, porque como existia a BCS aqui, ela ocupou parte do espaço da BCS e foi fundada somente em 72. E essas associações sob liderança da BCS, com apoio do Ministério, é que desenvolviam tudo o que se tinha em termos de melhoramento. Então, veja que foi um trabalho extremamente importante e nós temos que reforçar que isso só foi possível porque também havia uma sensibilidade muito grande do governo do estado na época, que cedia veterinários e zootecnistas para que a gente pudesse executar todo esse programa. E havia, assim, um sentimento de que seria possível desenvolver um programa de melhoramento genético nacional, especialmente com a vinda da Embrapa. Mas depois de muitas reuniões, muitas análises, não conseguiu-se chegar a isso por uma série de razões. E aí fica marcado um outro episódio importante, que foi a entrada da primeira empresa de genética, ou de melhoramento genético de suínos no Brasil, em 1977, que foi a Grosseries Peak. E com ela vieram novos conceitos de instalações e de manejo, e a suinocultura, aos poucos, foi se transformando. Os módulos de produção foram crescendo, começávamos a ter projetos de 200, 300 matrizes, que para a época era bastante, né? E dessa maneira as coisas foram andando. Então, muito trabalho mesmo. E depois, na sequência, aí já mais para o final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos a entrada da suinocultura industrial.
E aí começaram as integrações lentamente a se organizar, e aí sim houve um upgrade, aí, um salto muito grande, né, onde os módulos realmente passaram a crescer muito, 500 matrizes, 1.000 matrizes, e assim fomos subindo, e hoje a gente tem aí granjas de 15.000 matrizes, né, no México e outros locais. E também na década de 90, logo após, nós começamos a entrar no mercado internacional, o Brasil. E teve uma primeira oportunidade com o episódio da Vaca Louca, que aconteceu em 93, onde a gente teve uma participação um pouco mais importante no mercado internacional. O pessoal foi conhecendo a qualidade da nossa carne, e que realmente deslanchou a partir do ano 2000, quando nós começamos a ficar importantes e globalizados, né? A suinocultura passou a entrar num cenário internacional, e aí, na sequência, com todas as exigências que a gente conhece hoje, né? Ou você se adapta, ou você começa a ter dificuldades para participar desse mercado. Então, isso em poucas palavras, né? Mais ou menos a forma como as coisas foram acontecendo, evidentemente sem todos os detalhes, né? Claro. Mas desses eventos mais importantes. E Werner, tu mencionou ali, né, o produtor do passado, aí, antes da inseminação, que tinha 50 matrizes, já era um produtor de um bom porte. Quantos cachaços ele tinha antes de ter a inseminação? Uma granja de 50 fêmeas? 50, a proporção vale, é a mesma, é 1:20, né? Então, ele tinha 2, 3 machos para se garantir 3 machos, né? E a inseminação, imagina, com um macho você atende 200 fêmeas. Então, é realmente fantástico a contribuição que a gente teve com a entrada da inseminação. E também, né, já que estamos falando nisso, para retratar um pouco da forma como trabalhávamos na época, todo o sêmen era enviado via ônibus para os produtores, né, para os mais diferentes lugares, muitas vezes tendo que fazer baldeação, né? E aí, imagina a dificuldade que gera isso na prática, né? Esquecimentos e tal, e sêmen ficando pelo meio do caminho. Mas mesmo com essas dificuldades todas, o segmento foi crescendo, foi se firmando, né? Tivemos um segundo momento em que os produtores de 300, 500 matrizes passaram a instalar um pequeno laboratório na sua granja, né? Então, já para reduzir o número de machos, então coletávamos machos, digamos assim, dentro de casa para inseminar as fêmeas. E depois isso, de novo, sofreu a transformação, o pessoal abandonou isso, e hoje, basicamente, esse trabalho ele está restrito às empresas de genética e às associações de criadores de suínos que mantêm ainda as estruturas ativas. Hoje, né, num comparativo, o produtor recebe o sêmen, a domicílio a entrega, né? Recebe em casa e já tem projetos andando quando as distâncias são curtas para fazer essa entrega com auxílio de drones. Então, aí dá para ter uma ideia, né, também da evolução e de como a coisa realmente cresceu e se consolidou. Sim, e eu queria te perguntar, a gente está falando um pouco mais de reprodução, eu sei que a tua expertise é nessa área, mas como que era a questão de controle de doenças, como que se tratava doenças, como que era o trabalho do veterinário recém-formado nessa área, não focando tanto em reprodução, mas como que era visto as doenças e qual que era a situação sanitária daquela época? Olha, a situação sanitária eu diria que era boa, né? Não era nada, nós não tínhamos, como não temos até hoje, muitas viroses, né, que realmente são muito problemáticas quando adentram uma unidade de produção, mas nós tínhamos as coisas básicas. O grande problema eram as diarreias neonatais, né, as colibaciloses, a famosa doença do edema, que acontecia no momento do desmame, né? Então, eram essas as coisas que mais incomodavam,
e que a gente tinha que, num trabalho muito, muito intensivo, convencer os produtores para darem melhor condições de ambiência para que essas coisas não ocorressem, né? Mas não havia preocupações com doença de Algésica, com micoplasma, nada disso. E eu sempre tenho dito que a suinocultura parece que nós vivenciamos ciclos, porque quando eu comecei, a gestação era coletiva, né? A gestação era coletiva. As fêmeas tinham acesso a piquetes, onde na maioria das vezes tinha quicuio, que era uma pastagem que os produtores utilizavam. As fêmeas saíam, pastavam e voltavam para ser alimentadas na área interna. E hoje nós sabemos que aí em poucos anos nós temos que nos adequar, né, à gestação coletiva, pelo menos a partir dos 35 dias, né? E onde várias empresas já fizeram um anúncio, se comprometeram, e outras estão fazendo, porque há uma pressão. Eu diria hoje que a maior exigência dentro do conforto e bem-estar animal é essa questão da gestação coletiva. E na época era assim, por incrível que pareça, era isso, é dessa forma que a gente trabalhava, né? Então estamos voltando de uma certa forma. E quando tu falou de idade ao desmame aí também, hoje a gente também tá aumentando um pouquinho a idade ao desmame, né? Tá voltando a desmamar um pouquinho, claro, não aos 35, 40 dias, mas a gente já tá vendo que 21 tá parecendo um pouco cedo demais, né? Vai para os 24 aí, né? Isso que o conforto e bem, a IN 113 aí estabelece, né? Como meta 24, isso tem evidentemente um tempo, porque há necessidade de adaptação, de ajuste, de instalação, de investimento, né? Então, não é nada no atropelo, mas realmente com o objetivo de produzir um leitão um pouco mais resistente, né? Com 24 dias, e acho que é uma boa isso aí. Vejo com bons olhos esse avanço aí. Sim, sem dúvida. A gente até fez umas análises, na época do doutorado, eu fiz umas análises econômicas e não adianta, né? A gente não vai conseguir convencer o produtor a desmamar mais velho se dá prejuízo, né? Então acho que é uma saída positiva aí para a produção mesmo. E, Werner, uma pergunta que eu tenho, aproveitando os teus 50 anos, quando o Werner saiu lá se formando da faculdade, como que tu vê a principal diferença dos profissionais que saem da universidade para trabalhar no campo hoje, os de hoje versus quando tu saiu há 50 anos atrás? Pois é. Eu devo dizer que nós éramos, a turma nossa eram 73, né? 73 estudantes de medicina veterinária. Nós tínhamos 3 colegas, os outros todos eram homens, a maioria aqui, no caso do Rio Grande do Sul, da fronteira, porque o objetivo era voltar para casa e cuidar da propriedade em casa. Muita gente de áreas maiores aí da fronteira que trabalhava com gado, com ovinos, etc. E eu era o único da turma dedicado assim ao que falava em me dedicar à suinocultura. Mas, independente disso, o que eu vejo hoje, e tenho aqui um exemplo bem concreto de poucos dias atrás, em que uma empresa estava recrutando um colega para trabalhar, e o diretor da empresa me disse o seguinte: Werner, eu entrevistei 20 veterinários e acabei não contratando ninguém. Digo, mas qual o motivo, qual a razão, né? Então, é realmente uma maneira diferente de ver as coisas, de encarar o mercado, porque ele me disse assim, o pessoal quer saber, antes de tudo, o quanto vão faturar, o quanto vão ganhar. Quando, na verdade, eu esperava que as pessoas viessem aqui e fossem demonstrar serviço, trabalho, se dedicar para depois ser promovido, né, e ter o seu mérito. Então, essas são diferenças que existem, né, fazem parte de toda essa, das novas gerações, mas, independente disso, o que a mim me entristece muito é a pobreza que nós temos hoje em relação aos cursos de medicina veterinária.
Quer dizer, nós empobrecemos. Ao invés de evoluir, na minha ótica, nós regredimos, porque nós banalizamos as faculdades, nós temos demais, né? No Brasil é uma loucura o que temos de faculdades de medicina veterinária, inclusive com cursos à distância, uma coisa inimaginável, cursos noturnos, né? Quer dizer, onde que fica o contato com os animais, a questão prática do dia a dia, né? A parte clínica, enfim, todas essas coisas acabaram prejudicando muito, na minha visão, na minha opinião, os profissionais que hoje saem das escolas. É bem, bem diferente. Uhum. E por outro lado, até já engato a próxima pergunta, comparando hoje com há 50 anos atrás, como que tu via lá, quando tu estava recém-formado, a aceitação de novas tecnologias? Por exemplo, assim, a gente vai aceitar ter um arraçoamento automático? Como que isso funciona comparado com hoje, onde a gente já discute nutrição de precisão, né? Como que era a aceitação de novas tecnologias? Olha, eu acho assim que, de uma maneira geral, o nosso suinocultor ele é muito receptivo a novas tecnologias. O que acontecia na época é que a velocidade era muito menor, né? Hoje, nós temos a todo momento inovações e novas tecnologias à disposição dos suinocultores. E na época isso ocorria, mas de uma forma muito mais lenta. E se hoje nós estamos na posição que estamos de importância, é porque realmente o nosso suinocultor ele sempre foi bastante receptivo às inovações, né, e às novas tecnologias. Senão não estaríamos ocupando o 4º lugar hoje no ranking mundial. Mas eu acho que aí, respondendo bem essa tua pergunta, tinha a ver na época com a lentidão, né? As coisas iam muito mais acontecendo de uma forma muito mais lenta. Prova é que a universalização dos softwares na suinocultura, ela começou a criar impulso nos anos 2000, no final da década de 90, é que começaram a surgir os softwares para controle da produção. E veja a importância disso, porque hoje está todo mundo nessa, né? Todo mundo controlando muito bem os seus sistemas, e eu tenho visto recentemente os produtores discutindo entre eles, né, os resultados e por que um produtor consegue resultados tão maravilhosos em produtividade, a possibilidade de dividir isso com os demais colegas de profissão. Isso está acontecendo hoje e é de extrema valia, porque são dicas de como que um maneja a sua unidade, né? O que ele aplica, o que dá certo, o que funciona, e a razão, então, desse incremento fantástico de produtividade, possibilitando esta troca de experiência entre produtores. Então, a partir daí, as coisas começaram a ganhar realmente muito mais velocidade. Também a gente tem que lembrar que as celas parideiras, as famosas celas, elas vieram lá com a industrialização da suinocultura. Antes não se falava nisso, não tinha, né? E hoje, quando se fala em maternidade, né, tem alguma coisa no Canadá já crescendo com mais força, mas nós estamos voltando às maternidades do tempo antigo. Baias, um protetor de esmagamento para os leitões, a fêmea com espaço, claro que com outro design, mas na época era assim também que se trabalhava, né? O conceito é o mesmo, né? Exatamente, é o mesmo. Não, excelente, excelente. E eu acho interessante essa questão de que tem coisas que não mudam, né? Como a gente estava falando agora, do conceito ser o mesmo. E tu acha, Werner, que tem ainda problemas que a gente não achou a solução ainda, para que a gente que na suinocultura de 50 anos atrás existia e que a gente ainda tem como um grande problema hoje, a gente não conseguiu solucionar? Essa pergunta o que eu vou te dizer? A nossa preocupação maior hoje dentro do setor, eu acredito que de toda a cadeia, é a gente continuar se protegendo muito da questão sanitária, né?
que no momento em que a gente se nivelar aí aos outros países que competem conosco e que têm uma série de problemas que felizmente a gente não tem, né? Eu acho que esse é um diferencial realmente muito, muito importante a ser preservado. E no restante, eu acho que o consumidor tem essa força, né, de exigir, né, e nós estamos fazendo toda essa transformação e voltando a muitas coisas que a gente praticava no passado em função desse poder que o consumidor tem. O que nós ainda temos que solucionar, eu acho que tem coisas que estão sendo trabalhadas, né, e que vão fazer com que a suinocultura brasileira, estamos falando da nossa suinocultura, possa ser cada vez mais reconhecida, que além do status sanitário é a questão da sustentabilidade, que na época nem se falava nisso, né? Mas hoje é necessário. Eu acho que também a rastreabilidade, essa questão do conforto e bem-estar, ela é irreversível, né? Nós temos que nos ajustar e estamos trabalhando para isso lentamente, e precisa ser com lentidão, porque exige investimentos, né? E nós não podemos colocar os produtores na parede, né? Mas vai acontecer. E em termos, o que eu lamento bastante, né, é que estão desaparecendo esses módulos menores, os produtores independentes cada vez mais, né? E nós não temos uma solução para isso, porque a lei é de mercado, né? E hoje, em todas as atividades, acredito, nós precisamos ter escala, precisa ter volume, porque as margens são estreitas e nem todo mundo tem condições de acompanhar isso, porque eu sempre tenho dito, está muito difícil de entrar na suinocultura. E a gente já está verificando nos Estados Unidos, no Canadá, que também a suinocultura, quem vai ampliar é quem já está na atividade. Essa é a tendência, porque os investimentos são muito grandes, né? E nós temos essas oscilações, né? Esses ciclos, que podíamos chamar de crises, né? Que volta e meia acometem um setor. Então, muito suinocultor que gostaria de estar na atividade, com tradição familiar, ele só consegue isso no momento em que ele se ligar à cadeia, né? Em que ele passa a fazer parte de um sistema integrado, e como independente, realmente a situação é bastante complicada. E para entrar, como no passado, entravam produtores, né, a todo momento, e entrava e saía, isso hoje não é mais possível. E tem um lado positivo, e o lado negativo é que realmente vai excluindo muita gente. Então, a tendência nossa é concentrar cada vez mais. E quando se fala em termos de Brasil, eu vi aí que nós temos aí em torno de 18% a 20% ainda das pessoas no campo, né? E quando a gente vai para uma Europa, eu falo da Alemanha, que eu tenho contato maior, é 13,5%. Estados Unidos também é mais ou menos isso. Então, veja que ainda vai sair muita gente, né, do meio rural. E é uma tendência que, infelizmente, esse é o caminho. Então, módulos cada vez maiores, com tecnologias, né, altas tecnologias, o que tem de mais avançado, e realmente para entrar muito difícil. Então, eu vejo exatamente acontecendo isso. Quem está instalado e tal vai se expandir, que tem espaço, e os entrantes serão cada vez menos, né, em função desses altos custos, e é realmente difícil de entrar. Werner, eu tô muito curioso para saber de ti, porque quando a gente organizou aqui para tu bater esse papo aqui conosco, tu, por conta própria, mencionou a questão de inteligência artificial batendo a porta dos suinocultores. E eu fiquei muito feliz com isso, porque nós somos de gerações diferentes e certamente tem gerações mais jovens do que a minha, inclusive, nos escutando.
que tem uma percepção completamente diferente de tecnologia, inteligência artificial, e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Uhum. Não, eu acho que ela já está aí, né? E os produtores vão acabar aderindo. Nós já temos muita coisa acontecendo, né? Como, por exemplo, o controle da biossegurança via satélite, né? É algo que já está acontecendo, e agora, então, a avicultura, eu acho que nos ajudou muito, né? Mas na suinocultura também já está acontecendo. Nós temos, por exemplo, as câmaras digitais fazendo avaliação fenotípica dos animais. Quer dizer, esse trabalho de seleção, de melhoramento, era todo ele realizado por pessoas, e hoje, através dessas câmaras digitais, tu avalia muito bem os aprumos dos animais, os eventuais defeitos de exterior, né? Além dos aspectos comportamentais, que também são possíveis de monitorar através dessas câmaras digitais, que também já estão aí em andamento. E evidentemente que antes um pouco disso, né, e isso faz parte dos requisitos aí de conforto e bem-estar, nós temos visto a automação, né, de uma forma crescente, especialmente da alimentação. A climatização, eu não vejo outra alternativa realmente que se não climatizar, gestação, maternidade, né, e acaba assim contemplando o conforto e bem-estar dos animais e das pessoas também, né? Mas Exato. Veja, com essas enormes oscilações e temperaturas elevadíssimas que a gente tem aí nos verões, cara, é muito desconfortável para os animais, e está todo mundo partindo para isso, né? E também uma preocupação muito, muito grande com a questão da biossegurança, que eu acho que é espetacular, né? Acho que a gente foi bem interessante assim, a gente ter esse panorama da evolução da suinocultura em 50 anos, mas eu queria saber, tu tem alguma coisa que tu gostaria que tivesse sido diferente na suinocultura? Cara, eu acabei de comentar isso aí, eu sofro muito pelos outros, cara, e sabe, eu recentemente, antes da pandemia, eu fiz uma visita ao meu irmão na Alemanha, e nós fomos dar um giro lá pelos suinocultores. Cara, os caras têm 300 matrizes, 400 matrizes, sabe? Produzem muito bem, têm um retorno, quer dizer, vivem da atividade, né? E eu lamento, de uma certa forma, esse modelo nosso, muito concentrador, e que acabou tirando muita gente que tinha o suíno na veia, sabe? Sim, Porque, sim. Mas talvez tenha que ser assim, sei lá, é muito difícil de você achar um sistema, né? E aí a coisa é muito polêmica, né? Vai entrar na questão socialista, capitalista, o que é melhor. Cara, é muito, muito difícil, né? Mas Sim. A gente lamenta, porque são muitos, cara, produtores e amigos que saíram não porque gostariam de sair, mas tiveram que sair, né? Por impossibilidade de recursos e de uma série de coisas que não puderam acompanhar, né? A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene. Sim, não, eu até compartilho contigo um pouco do que eu vivia. Claro, não trabalhei tanto tempo assim na suinocultura como tu. Eu trabalhei no início dos anos 2010, por aí, e eu atendia produtores de 150, 200 matrizes que, primeiro, para seguir no sistema, migraram para o sistema de parto em bandas, né, para conseguir entregar um volume, né? Mas já era que meio que já se via que
mais ano ou menos ano, aquele produtor de 5.000 fêmeas construía outro sistema de 5.000 fêmeas e esse cara de 150 fêmeas não, entre aspas, não tinha mais função para o sistema, né? Então e tu sentia assim que era, como tu mencionou, assim, era a vida dos caras, né? Era uma extensão da casa, tinha família trabalhando, às vezes não tinha nem funcionário, porque a família trabalhava, era atividade, tinha o leite, tinha o suíno, tinha um pouco de agricultura também, lavoura. Realmente uma coisa uma pena, que acontece. E acontece ao natural, mas é que a gente, eu acho que é porque nós militamos nesse meio, né? No passado, onde realmente a gente tinha muitos produtores menores e todo mundo vivendo da atividade, e com o tempo isso foi se transformando. A gente lamenta isso, né? Sabe que não tem outro caminho, que é assim mesmo, mas é uma das coisas que eu lamento que aconteceu através do tempo, né? Sim, não, legal, é uma perspectiva legal mesmo de ouvir. E Werner, o que tu gostaria que tivesse sido diferente na tua carreira? Cara, na minha carreira eu não posso me queixar, tá? Eu não posso. Eu acho assim que eu tive vários momentos de decisões muito difíceis, mas que fazem parte da nossa vida, né? Eu acho que todos nós, em determinado momento, temos que tomar decisões. E se eu for assim, avaliar de onde eu parti, de uma propriedade de 10 hectares de terra, um pequeno produtor, né? E onde que eu cheguei, cara, eu não posso colocar nenhuma objeção nessa trajetória toda, né? E eu acho assim também, eu tenho uma convicção de que quando você se doa, porque a gente teve no início aqui da associação, que eu fui presidente de 73 a 78 da AXURS, fiquei 10 anos no centro de inseminação, e quando eu fui para a Holanda para buscar a tecnologia, no retorno eu tive muitos convites de empresas de saúde animal, né? Especialmente de empresas de saúde animal, de nutrição, e eu sentia que eu tinha um compromisso que eu havia assumido e que eu tinha que cumprir, que era de difundir a inseminação, né, junto aos produtores, porque foi a associação que me proporcionou isso. E então eu só tenho gratidão a tudo que aconteceu, e acabei virando depois um empresário do nada, né? Porque nunca tive recursos, mas conseguimos em conjunto formar uma empresa de nutrição, depois uma de genética, que foi incorporada pela AgroSéries, que vocês sabem aí, que é a Genetic Pork, né? Então, assim, Jamila, muito grato por tudo. Realmente não... Que legal, que legal. Eu acho que um dos melhores sentimentos é o sentimento de se sentir privilegiado, né? De ter uma trajetória que a gente pode ajudar o meio que a gente trabalha, a nossa vida profissional, pessoal. Eu compartilho desse mesmo sentimento contigo, Werner. Não, realmente muito gratificante. Legal. Pode ir. Não, eu queria, assim, para, de repente, citar um outro evento que para mim foi de extrema importância, porque, veja só, na época, na década de 80, 90, as empresas de genética, quando entrou a primeira, depois começaram a entrar outras, essas empresas, elas tinham que eleger um quarentenário para colocar os animais que eram importados. Uhum. Né? E a partir de 2016 surge Cananéia. Uhum. Cara, isso foi assim um evento muito importante, porque realmente profissionalizou essa área da sanidade animal, né? Então eu acho que Cananéia tem sido fundamental para a gente manter esse status sanitário diferenciado que nós temos. Passam por Cananéia, na média, 3.000 animais que entram por ano no Brasil, né? E às vezes mais, agora mesmo está entrando muito mais, porque tem povoamentos com animais importados. Mas em 2021 nós tivemos uma nova ampliação, né? E é uma parceria público-privada que deu muito certo, né?
e que tem sido fundamental para a gente conseguir manter esse status sanitário diferenciado que o Brasil tem hoje. E aí eu dizia que nós já estamos, a partir daqui, também sendo exportadores, né, especialmente para os países da América Latina, num primeiro momento, mas também com possibilidades de voltarem animais, inclusive para Canadá, Estados Unidos, etc. Uhum. Tu sabe que eu converso aqui com o pessoal aqui nos Estados Unidos e eles me perguntam, tá, mas qual que é a explicação de por que vocês não têm PIRS, por que vocês não têm PED, algumas outras doenças? E eu menciono ele de Cananéia como uma das principais, porque trazendo via animal talvez seja a principal maneira de se introduzir uma doença. E ninguém nunca ouviu falar que a gente tem uma ilha onde a gente faz a quarentena de todas as genéticas do país e que isso é ultra eficiente, né? É verdade. E eles ficam assim, nossa, é uma baita ideia, né? Por que a gente não fez isso antes? É interessante porque... estando aqui, Werner, compartilhando um pouco da minha experiência aqui, eu não consigo imaginar a suinocultura brasileira com a introdução dessas doenças, porque é muito complicado. Terrível, né? É terrível. Prejuízos são enormes. Então eu vejo que o sucesso da suinocultura brasileira, para mim, olha, deve muito essa atitude mesmo da biossegurança quando se introduz novos animais. A gente tem discutido bastante, né, o Brasil em relação aos outros países competidores. E nós hoje, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, você está aí, né? Os nossos custos hoje estão muito, muito próximos dos insumos, né? Farelo de soja, milho, muito, muito próximos. E talvez ainda uma diferença na questão das pessoas, dos recursos humanos, né? E essa questão sanitária, ela nos ajuda muito de uma certa forma, eu diria, deprimir um pouco os custos, né? E já tivemos dentro de Cananéia animais positivos para PIRS e que foram sacrificados, o que comprova a importância da gente ter uma estrutura dessas, né? Sem dúvida nenhuma. E uma outra coisa que também eu acho que nos ajuda muito, que as granjas elas estão muito, muito fechadas, e praticamente todas elas com a pirâmide genética dentro de casa, sabe, com avós e bisavós, onde a única renovação e entrada de material genético ocorre via sêmen. Então, é o que a gente denominava no passado, e eu acho que ainda podemos assim chamar, de propriedades geneticamente abertas e sanitariamente fechadas. Eu acho que isso ajuda demais, né? E nós evoluímos muito nisso, em função do próprio módulo, né? Porque precisa ter um certo volume para justificar isso tudo, mas é um aspecto também muito, muito positivo que faz parte desta estruturação da suinocultura no Brasil. Então, os riscos aí diminuem muito. No momento que você monitora bem os doadores de sêmen e como está tudo atrelado em cima da inseminação, né? Então, veja que acaba trazendo um enorme benefício, né? Esse sistema, né, de produção. E, Werner, uma última, antes da gente finalizar aqui, que recado que tu daria para o profissional da suinocultura e para o suinocultor da suinocultura daqui para os próximos 50 anos? Olha, eu acho que uma das coisas que mais preocupa é a questão da sucessão, né, de quem vai dar continuidade à suinocultura, e a gente tem visto aqui, no Brasil hoje, as cooperativas, elas representam em torno de 30% do volume da nossa produção hoje é cooperado. Os demais está na mão de empresas privadas, mas é um percentual bastante relevante. E eu tenho presenciado um trabalho excelente das cooperativas nesta área, né? No sentido de que haja sucessão nas unidades de produção, que haja motivação, que haja uma demonstração de que realmente é algo viável, né?
e que possibilite do sucessor viver lá com um certo conforto e boa qualidade de vida, né? Mas esse é um desafio mundial, né? Nós analisamos ainda essa semana, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, que perdeu aí mais de 1 milhão de matrizes, né, nos últimos anos, em função das necessidades de adequação, mas também está inserido nesse contexto a questão da sucessão. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, porque apesar do jovem adorar o digital e a inteligência artificial vem aí, ou seja, passa a ser um atrativo, né, para os mais jovens, mas isso só não é só isso que seria suficiente, tem que facilitar todo o trabalho. Então, aí entra a questão da automação, da climatização, né, da facilidade de você administrar uma unidade de produção. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado, sob pena da gente ter problemas nessa área, né? Então, a inteligência artificial, ela vem aí, mas ela não anula ou não, digamos assim, tira o ser humano da jogada, mas precisa de pessoas bem mais preparadas, né? Então, acho que essa é uma área extremamente sensível aí para a continuidade e o andar da carroça, para a gente continuar evoluindo e crescendo, né? Tem que ter alguém que goste de continuar. E eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles aí. Werner, muito obrigado novamente pelo teu tempo aí, foi muito bom bater esse papo contigo, saber que tu tá bem, te vejo igualmente como nos conversamos há uns 2, 3 anos atrás, então legal saber que tu tá bem, obrigado pelo teu tempo novamente, sem dúvida quem nos escuta aprendeu e ficou curioso aí com tudo que tu nos contou sobre a suinocultura do passado e como é hoje no presente. Obrigado mesmo, Werner. Valeu, Jamil, eu que agradeço e também quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para todos que de alguma forma terão acesso a esse podcast, né? Sejam colegas, sejam produtores, um grande abraço a todos.